Salve galera, professor Tavinho aqui, tudo bem com vocês? Gravando um videozinho aqui para falar sobre a importância da leitura. A gente vive um momento triste de isolamento meio que forçado, todo mundo entediado, não aguenta mais assistir Netflix, então por que não desenvolver essa habilidade que infelizmente foi se perdendo com o passar dos anos? Vou falar aqui hoje sobre um livro importante da literatura brasileira, que é um livro que cai no vestibular, muito importante para os alunos, especialmente do ensino médio, mas qualquer pessoa pode ler. O pessoal do ensino fundamental, os pais, tios, avós, cachorro. É uma leitura agradável. Quando a gente fala em livros de vestibular, as pessoas têm um certo minar, é uma leitura chata ou difícil. Realmente, alguns são um pouquinho mais complicados, mais complexos, só que esse de hoje especificamente é uma leitura bem tranquila. É lógico, a linguagem é um pouco diferente da atual, mas é nada de grave, uma leitura que dá para ser entendida perfeitamente e uma história muito agradável também. Então vamos lá, vou falar hoje sobre a obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Essa obra foi publicada entre os anos de 1886 e 1891. Como assim, professor, foi publicada entre essas datas? Não se sabe ao certo o dia que foi publicada? Não. Essa obra foi publicada no esquema de folhetins. O que é o folhetim? O autor não tinha dinheiro para mandar publicar um livro, para fazer impressão de seus livros, ou simplesmente fazia um acordo com o jornal e semanalmente ou periodicamente esses capítulos desses livros eram publicados no jornal. Então as pessoas, eram como se fossem pequenos fascículos. A pessoa comprava o jornal, vinha lá um capítulo do livro que a pessoa ia juntando para formar a obra completa. Esse livro aí foi publicado no ano de 1892. Então ele passou esse período aí de 5 anos sendo publicado aí periodicamente até se completar a história toda, e no ano seguinte ele foi compilado numa obra só, num livro só. Está escrito conto aí, escrevi errado, mas é um romance do Machado de Assis. O que é o romance? As pessoas ouvem romance e já acham, romance é romântico. Não. O romance é um tipo de texto, é uma narrativa longa, dividida em capítulos e tem vários conflitos. Tem um conflito central, mas tem vários subconflitos também. Bom, falar um pouquinho do autor antes da gente falar da obra. Vou ler aqui para vocês. O Machado de Assis foi o maior escritor e cronista brasileiro, muito conhecido por ter dado início ao realismo no Brasil. Foi um intelectual bastante ativo, publicou 9 romances, cerca de 200 contos, 5 coleções de poemas e sonetos, mais de 600 crônicas e algumas peças teatrais. Trabalhou também como funcionário público. O Machado de Assis é considerado o maior escritor da literatura brasileira. Tem até uma metáfora bem interessante de um outro grande escritor nosso, que é o Monteiro Lobato, que diz o seguinte: se a literatura brasileira fosse vegetação, Machado de Assis seria a única árvore. Perto dele só tem grama e arbusto. De tão bom que ele era. Ele era versátil, como vocês viram, né? Escrevia vários tipos de textos diferentes, mas assim, ele não era genial em todos, tá? É óbvio. Tipo, ele era um bom poeta, era um dramaturgo razoável, mas no campo da prosa que ele era um gênio mesmo. Os contos, as crônicas e os romances são excepcionais. Então, a especialidade do Machado de Assis é a narrativa de prosa. As características técnicas, digamos assim, da estrutura do texto machadiano. Eles geralmente têm uma crítica à burguesia e à sociedade de uma maneira geral, lembrando que ele pertence a um movimento chamado realismo, e uma das características do realismo é a crítica social, ele criticava a sociedade. As obras deles têm opostos, a ironia e o humor de um lado, a visão cética e pessimista em relação ao humor no outro. As obras dele geralmente são bem complexas, bem densas no campo sentimental, no campo psicológico, só que isso nos é passado com muita sutileza, através de ironias, com brincadeirinhas. Então não é uma leitura pesada por conta disso. A obra dele contém muita metalinguagem. A metalinguagem é uma das funções em que
a obra discute a própria obra. Então, em várias partes do texto aparece escrito por que o livro vai ser assim, por que vai ser assado. Temos também digressões na sua obra. A digressão é quando ele está contando a história, aí para falar de alguma outra coisa. A gente tem em literatura um negócio chamado enredo linear, que caminha em linha. É o famoso começo, meio e fim. Machado de Assis não é assim. As obras dele estão contando uma coisa, aí ele volta para contar outra que ele tinha esquecido, ou preferia não falar naquele momento, depois avança de novo. Então ele tem essas trajetórias meio que aleatórias dentro do tempo da narração, propositalmente para nos forçar algumas reflexões. Isso seria a digressão. Tem também o diálogo com o leitor, que é a interlocução. Em vários momentos ele se dirige diretamente a nós, leitores. O problema deste livro és tu, leitor, como ele disse lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou em Dom Casmurro, leitor amigo. Então sempre se dirigindo em relação direta ao leitor. É interlocução, essa característica aí. A estrutura do Quincas Borba, como é que é? Qual que é a importância da obra? O Machado de Assis tem 3 romances clássicos: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e o Quincas Borba. O Quincas Borba é o menos famoso dos 3, inclusive entrou no hall de vestibulares recentemente, faz pouco tempo. Apesar de ser menos conhecido, ele é tão importante quanto, porque ele reúne características realistas e características estéticas do autor que são muito importantes para a literatura de um modo geral. Ao contrário das outras duas que eu falei, o Quincas Borba tem um narrador onisciente, um narrador em terceira pessoa. O Memórias Póstumas e Dom Casmurro tem um narrador personagem, em primeira pessoa. O que isso significa? Qual que é a importância disso? Um narrador em primeira pessoa narra a história com uma visão mais subjetiva. Por exemplo, por que existe aquela dúvida em Dom Casmurro se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque o Bentinho é o narrador da história. Se fosse um narrador onisciente, não haveria dúvida. O Bentinho, quando perde o seu amigo Escobar, ele começa a desconfiar da Capitu lá no momento do enterro, em que ele vê a esposa chorando a morte do amigo, mas ele acha que eram lágrimas de uma amante, por exemplo, e não de uma amiga. Então ele começa a observar o comportamento da sua esposa, que na visão dele parecem ter coerência, parecem que realmente ela traiu, que ela o traiu, mas a gente não tem certeza porque é ele que está contando. Pode ser loucura da cabeça dele, pode ser um ciúme obsessivo, uma obsessão translocada. Então a narração em primeira pessoa é marca de subjetividade e em terceira pessoa de objetividade. Beleza? Aí eu não consigo passar esse slide. Vamos lá. Esse livro tem 201 capítulos curtos. Isso não é nada importante para entender a obra. Eu coloquei esse item aqui porque eu particularmente gosto desse tipo de construção. É mais fácil uma leitura com muito capítulo. Por quê? É difícil a gente pegar um livro e ler ele do começo ao final sem pausa, ler inteiro. É muito difícil. A gente lê pouquinho por dia até terminar. Então essa leitura fragmentada em capítulos facilita. Você separa a leitura por capítulo. Você não para no meio de algum assunto. Você lê um assunto inteiro e depois lê o outro. Como se fossem capítulos de uma série, por exemplo. Episódios. É mais fácil você assistir um episódio inteiro e depois ler outro do que parar um no final. Um no meio. Tem um enredo linear, tem psicológico, já falei sobre isso, né? Ele faz avanços e retrocessos de acordo com a sua perspectiva íntima, particular. O espaço se dá nas cidades de Barbacena, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Tem muita intertextualidade, não só nessa obra, mas em todas as obras do Machado de Assis. Essa, por exemplo, não tem uma específica, uma só. A gente vê elementos, por exemplo, com Dom Quixote do Cervantes, elementos quixotescos que a gente fala, né, o tratamento da loucura, né? Então, talvez a principal intertextualidade em Quincas Borba seja Dom Quixote.
E é uma sondagem psicológica das personagens e um questionamento da verdade. Se aquilo que elas fazem realmente é um sentimento verdadeiro ou se tem algum tipo de outro motivo para agirem de tal maneira. Bom, o resumo da obra. A personagem principal é o Rubião, apesar do nome do livro se chamar Quincas Borba. O Quincas Borba, personagem, não é o protagonista é o Rubião. E ele está recordando a sua trajetória de professor a capitalista. Então ele era um professor, começou a trabalhar de enfermeiro do Quincas Borba, herdou sua herança e virou rico, capitalista. Eita. O Quincas Borba e a Maria da Piedade. A Maria da Piedade é a irmã do Rubião e o Rubião queria casar os dois. O Rubião era funcionário do Quincas Borba e num primeiro momento o interesse dele em ter alguma parte, algum benefício em relação à fortuna do Quincas seria casando sua esposa com ele. Mas a Maria da Piedade morreu pouco tempo depois de conhecer o Quincas Borba. Depois que ela morreu, o Quincas Borba também doente e o Rubião acabou exercendo a função de enfermeiro. Nisso eles se aproximaram muito e viraram amigos. O Quincas Borba começa a demonstrar sinais de loucura e começa a declamar para o Rubião a sua teoria filosófica do humanitismo. Uma das características do realismo é o cientificismo. O humanitismo seria meio que uma paródia, uma alegoria em relação a isso. Ao vencedor as batatas. Nessa especificação do texto, ele conta uma história para o Rubião, falando, por exemplo, Rubião, você tem duas aldeias e tem um campo de batatas que é suficiente para alimentar apenas uma das duas. Em vez de elas repartirem as batatas e alimentar metade da população, uma tem que exterminar a outra. Então ele fala, ao vencedor, as batatas. Algumas coisas são necessárias, algumas pessoas têm que morrer em prol dos mais fortes, para os mais fortes sobreviverem. Depois desses sinais de loucura que o Quincas Borba começa a demonstrar, ele vai para o Rio de Janeiro em busca de alguns acertos pessoais e acaba morrendo por lá. Ele deixa toda a sua herança para o Rubião. O Rubião, que quando o Quincas morreu, ficou angustiado, né, querendo saber se ele ia receber alguma parte da herança, se ele ia ter alguma coisa, e acabou sendo declarado herdeiro universal. Só que tinha uma condição. O Quincas Borba tinha um cachorro que se chamava Quincas Borba. Quando o Quincas Borba, o filósofo, foi para a cidade do Rio de Janeiro para os seus afazeres, ele deixou o cachorro com o Rubião, falou, Rubião, cuida bem dele que eu volto, hein? E quando o Rubião descobriu que o Quincas morreu, a primeira coisa que ele fez foi mandar o cachorro embora. Ele mandou para sua comadre Angélica, para não queria mais saber do cachorro. Só que no testamento do Quincas Borba tinha uma condição, que era para ele ficar com o cão. Ele tinha mandado os seus serviçais irem lá levar o cão, né? Aí ele já correu buscar com medo de não receber herança. Mas você não falou que ele ia ficar aqui para sempre. Não, é engano, era só para você ficar uns dias com ele e vai voltar para casa. E pegou o cachorro de volta. E é engraçado que o Rubião, em várias partes do livro, ele fica com medo do cachorro porque ele acha que o cachorro a alma do defunto, do filósofo Quincas Borba, pode ter ido para o cão para observar o que ele estava fazendo com o dinheiro. Aí ele se muda para o Rio de Janeiro e vai de trem. Nessa viagem de trem, ele conhece o Cristiano e a Sofia Palha e já se encanta no primeiro momento com a beleza da Sofia. Em seguida não, tem um papel aqui chato, dá licença. Tanto o Cristiano quanto a Sofia percebem que
que o Rubião era rico, estava meio perdido na cidade e, oh meu Deus, e a partir disso eles, o cara é rico, então vamos fazer amizade com ele. Eles se oferecem para ser como que eu posso dizer, os guias assim do Rubião lá no Rio de Janeiro. Bom, como era comum no século XIX, principalmente o pessoal que tinha mais dinheiro, o Rubião começou a fazer um círculo de amizades e reunir-se com esses amigos. Então, frequentemente, quase todo dia, ele dava almoços, ia almoçar na casa de algumas pessoas para aumentar o seu círculo de amizade. Um belo dia chega para ele de presente uma cesta de morangos com um bilhete da Sofia, falando que era um presente de uma amiga verdadeira. Quando o Rubião recebeu essa cesta de morangos, ele achou, então ela também está afim de mim, né? Então ele começou a se encantar ainda mais com a Sofia e meio que tomar coragem para ter algum tipo de atitude em relação a ela. Ele foi jantar na casa dos Palha, né? Tem uma festa lá. A certa altura, a Sofia foi lá para o jardim, o Rubião foi atrás, começaram a conversar um pouco. Aí ele se declarou para ela. Falou que o amor dele ia ser belo como a lua, as estrelas. Pegou a mão dela, não queria soltar mais, e uma cena um tanto quanto constrangedora para Sofia. Aí chegou um amigo deles lá, eles conversaram e se separaram. A Sofia ficou muito incomodada com essa situação. Ela contou para o marido, e aí vem uma das partes mais intrigantes da história. O Cristiano falou, a Sofia disse, então ele fez isso, estava paquerando a sua mulher, eu quero que a gente se afaste dele e cortar as relações. Você escolhe se vai ser aos poucos ou se vai ser de uma vez. Aí o Palha fala, mas eu tenho negócios com ele, estou devendo dinheiro para ele, eu não posso cortar as relações. Aí você deve estar pensando, nossa, que corno manso, né? Não é exatamente isso. O Cristiano, isso não está explícito, a gente consegue entender nas entrelinhas. O Cristiano viu nessa atração do Rubião pela sua esposa mais uma possibilidade de tirar vantagem. Então, ao passo que ele fosse amigo da família e encantado pela Sofia, ele seria cada vez mais próximo e forneceria mais dinheiro para eles. Então, o Cristiano tentou usar isso a favor das suas finanças. Um dos amigos que o Rubião tinha além do casal Palha era o Camacho. O Camacho era um homem político, e ele pegava dinheiro do Rubião e acabou criando o jornal O Atalaia. E nesse jornal as notícias eram extremamente tendenciosas, era um jornal meio que não era impessoal, sabe? Ele tinha que... como se hoje em dia a gente vive uma polarização direita e esquerda, era como se fosse uma das vertentes apenas. Bom, depois de um tempo daquele encontro em que o Rubião se declarou para a Sofia, ele ficou meio sem graça, né? E meio que parou de ir lá. Depois de um tempo ele encontrou os dois na rua, o Cristiano chamou ele para ir na casa dele jantar, e aí ele foi e começou a se encontrar com eles novamente. Aí aparece na história três personagens importantes, a Maria Augusta, a Maria Benedita e o Carlos Maria. Maria Augusta e a Maria Benedita são tia e prima da Sofia, respectivamente. O Carlos Maria era um primo distante do outro lado. E daqui a pouquinho eu conto mais sobre eles. Como o Rubião percebe que a Sofia não estava dando moral para ele começa meio que dar sinais de loucura. Assim como o Kim Casa Borba Filósofo começou a demonstrar sinais de insanidade, o Rubião também começou a demonstrar isso, provavelmente por causa dessa desilusão amorosa. A Maria Benedita foi morar com os Palha, porque ela não era casada ainda, estava meio que ficando velha já, meio encalhada, então ela queria
ficar na cidade, porque ela morava num sítio, ter contato com gente, aprender coisas novas, e foi morar lá com a Sofia e com o Cristiano. O Rubião começa a ter a sua loucura intensificada, ele começa a apresentar aspecto de grandeza, e inclusive é o exemplo clássico daquele padrão de louco que a gente via antigamente. Ele começa a achar que ele era o Napoleão. Então ele tinha uma barba cerrada zona assim, e ele corta, deixando apenas as costeletas e um bigode aquele com voltinha para ficar visivelmente igual ao Napoleão. Ele foi internado numa casa de saúde pelos próprios pares, de tão louco que ele estava. Ele realmente achava que era o Napoleão. Quando ele encontrava algum amigo, não, eu vou te nomear duque, vou te nomear barão. Falava sobre as invasões que a França faria a outros países. Realmente louco. No ápice dessa loucura, ele fugiu da casa de saúde, voltou para Barbacena, foi acolhido pela comadre Angélica, que foi aquela lá do começo que ficou com o cachorro, e depois de alguns dias ele morre. E o cachorro, depois de alguns dias, morre também. Esse é o resuminho da história. Uma pergunta que eu vou lançar para vocês, eu quero que vocês me mandem depois, como quem puder. O Quincas Borba é o primeiro spin-off da literatura brasileira? Spin-off. Pesquisem o que é spin-off. Depois tentem falar para mim se o Quincas Borba era um spin-off ou não. Só para finalizar aqui alguns aspectos relevantes da obra agora. Na obra a gente vê duas vertentes, a ingenuidade e a sagacidade. O próprio Rubião demonstra essas duas características. Ele era ingênuo porque foi enganado, né, pelos Palha, né, pela amizade dos Palha. Só que ele queria fazer sagacidade, ele tinha interesse também. Então ele não era tão ingênuo assim. Ele era ingênuo para algumas coisas, só que era espertinho para outras. Inclusive, Rubião é uma alegoria a Rufião, que é o bobo. Na corte era o pessoal mais desprovido de inteligência, o tonto. A obra trata sobre a vida de aparências, o interesse e o oportunismo. Basicamente, todas as personagens da história são interesseiras, todas elas. Interesses diferentes, mas todas elas se relacionam por interesse. É um painel crítico da sociedade carioca do século XIX, como eu falei lá no começo, é uma característica do realismo, uma crítica aos costumes das classes principalmente das classes mais altas. Trata o tema da loucura, por isso a intertextualidade lá com o Dom Quixote. O espaço são as cidades de Barbacena e Rio de Janeiro. Como vocês devem saber, o Machado de Assis é carioca. As obras dele basicamente falam do espaço urbano do Rio de Janeiro, só que faz uma referência também à cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Há uma paródia do cientificismo, né, lá na parte da filosofia humanitista do filósofo Quincas Borba. O que é uma paródia? Uma paródia é uma intertextualidade mais voltada para o humor. Então o cientificismo abordava lá o evolucionismo, o determinismo, o positivismo, e o humanitismo vem como se fosse um deboche em relação a essa cientificação abordada na época. E o título Quincas Borba? Quem era o Quincas Borba do título? Era o cachorro ou era o cão? Os dois. Não tem como especificar se é um ou se é outro. Até porque o personagem principal não são nenhum deles, né? É o Rubião. Então o Quincas Borba são os dois, o cachorro e o ser humano, o filósofo. Ao vencedor as batatas, ao vencido o ódio ou a compaixão. Isso é Humanitas. Espero que tenham gostado do resumo, espero que leiam a obra e em breve vou soltando mais alguns vídeos sobre outros livros para vocês aí, ver se a galera se anima para ler. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Você não responde.